você pega um Cyberpunk 2077, que você pode mexer no tamanho do pênis do cara, mas o jogo é a primeira pessoa, você nem vai ver. Só vai ficar legal se eu puder mexer no tamanho dos lábios da moça. Eu tô falando da moça. Rapaz, eles disseram que vai dar pra mexer em tudo. E que tanto pra homem quanto pra mulher. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Doninha Rádio. Eu sou o Gustavo, ele é o Rafael. Antes de começar o vídeo, deixa uma curtida, se inscreve no canal, clica no sininho, comentário logo depois, mas a compartilhada pode ser agora. E eu não sei se vocês sabem, mas a Rockstar decidiu parar de fazer esses jogos de longas produções, que durem muitos anos para serem concluídos. Mas a dúvida que deixou na gente é: e o GTA? Opa! E o Red Dead? Como que fica a nossa situação, gente? Eu já digo aqui, eles vão diminuir o tempo de produção com muito crunch. Então, eles disseram que essa medida é para diminuir o crunch também. Como? Não sei. Porque ou você faz um jogo de uma grande produção, que demora muito tempo, ou você não faz um jogo de grande produção. Eles vivem disso. Não, eu sei como. Aumentando o custo de produção, contratando mais gente. O que a gente sabe que empresa nenhuma vai fazer. Eu até coloquei aqui na pauta o exemplo da Naughty Dog. Uhum. Quando ela lançou o Uncharted 4, Sim. a gente vai parar com esse tipo de jogo. Uhum. O Uncharted 4 vai ser o último que a gente vai fazer. Uhum. A gente não vai mais fazer jogo de grandes produções assim. Na época já estava em produção The Last of Us Part 2. Uhum. Já estava assim, na pré-produção, né? Uhum. A gente quer evitar crunch, quer evitar não sei o quê. E aí veio o The Last of Us Part 2, que rolou crunch, rolou... mas que, teoricamente já tava nos planos, né? Então é pra depois dele. Uhum. E a Naughty Dog hoje é uma das maiores nesse sentido, né? De produção de jogos de excelência. Isso. Os AAAs. Mas ele vai acabar? Não vai ter mais jogo AAA. Duvido. Não tem como, né? Não tem como. Assim, tem como. Você ter, ao invés de, exemplo, 20 pessoas trabalhando num jogo, você vai ter 70. Aí, rapidinho. Aí dá, aí vai. Ué. Mas, por exemplo, no caso da Rockstar, a gente tem uma situação. O Red Dead Redemption 2, os caras tinham uma equipe para olhar o saco do cavalo se estava murchando ou não quando esfriava no tempo no jogo. Pois é. Isso é muito legal de saber que existe, mas é desnecessário. Sim. Não vai mudar nada a minha experiência. Tem algumas coisas que os caras fazem no tempo livre mesmo, né? Porque eles gostam de fazer isso. Eu lembro que eu vi isso no Jovem Nerd, né? Dar crédito aqui. Que o Jovem Nerd ele foi, né, em um E3, ele conversou com o pessoal que estava desenvolvendo o Batman, o último Batman. Arcanite. Isso. E que as gotas na capa do Batman, foi um cara que fez, porque ele fez isso no tempo livre dele, porque ele curte. Mas eu fico imaginando que isso deva ser, para um bom desenvolvedor, algo relativamente simples. Né? Isso. E coisas mais complexas, você realmente vai precisar de bem mais gente para fazer. Então, das duas, uma. Ou acabam os AAAs, ou eles vão continuar fazendo em tempo menor, a custo de ou mais gente trabalhando nisso mesmo, ou muito nego perdendo noite de sono, perdendo família, saúde e afins. Porque... Acredito também que possa passar, viu, uma tendência, eu tenho me engasgado aqui, talvez venha uma tendência de jogos em partes. Não digo episódicos, mas, por exemplo, um GTA que ao invés de 100 horas de história, ele vai ter 30, mas com vários DLCs. É uma parada que é possível. Não, porque a gente tem um exemplo similar com a CD Projekt Red. O tempo que ela tá fazendo o Cyberpunk 2077, o tempo que ela levou no The Witcher 3. Sim. O The Witcher 3 ele tem um tempo de duração muito grande, mas ele tem várias expansões que adicionam mais tempo. Enquanto o Cyberpunk 2077 ainda não foi anunciada nenhuma expansão, e ele é maior. Mas vai ter. Só que vai ter cidade nova, porra toda, vai por mim. Tá muito maior, né? Não, entendi. Cara, eu não gosto disso porque eu sei que não é a mesma coisa, mas produção de filme, por exemplo. Quando você pega O Senhor dos Anéis, são 3 filmes com tempo de produção uno. É como se ele tivesse feito um filme só, de uma vez só, e separou em 3 partes. Quando ele não faz isso com o Hobbit, por exemplo, a despeito do filme ser bom ou ruim,
você vê que muita coisa acontece no período de produção que atrapalha o filme e que ficam parecendo 3 peças muito desconexas entre si. Exato. Né? O Senhor dos Anéis 1, 2 e 3 parecem funcionar tão bem porque, na verdade, eles foram feitos ao mesmo tempo. Enquanto o Hobbit, as pessoas gostando ou não, eles parecem coisas muito diferentes. Parece um filme que foi feito por alguém, um segundo, e de fato foram. Por quê? Porque você tem nesse meio período aí problemas de produção. Não me parece crível imaginar que não vai rolar isso com um jogo. Vai, saca? Então, assim, de repente você vai pegar um jogo, a primeira parte maravilhosa e a segunda uma bosta porque não teve dinheiro pra produzir o restante, mudou a equipe, sei lá, sabe? Ou então vai passar a acontecer Zoado. o que rola em outras desenvolvedoras. Eu vou ter que mencionar um joguinho que eu menciono sempre, né? Opa! Alô! Opa! Ninguém sabe qual é, mas pra quem ainda não sabe, o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 eles têm uma diferença de mais ou menos 1 ano entre eles. Aham. Você vê que os gráficos são praticamente os mesmos, os assets são repetidos, alguns assets, algumas texturas zumbis, e talvez isso ocorra. Cara vão lançar jogos menores, Sim. né, AAAs pequenos, curtos, mas vários num intervalo de tempo menor para dar para aproveitar toda a tecnologia que já foi utilizada antes e que funcionou naquele anterior. Sim. Assim, eu não tô dizendo que isso vai acontecer com todos os jogos também, né? Me parece estranho que você precise de tanto tempo assim, num ponto em que me soa como, olha, a gente não quer pagar mais a equipe porque a gente não quer ter uma equipe grande porque é caro. É isso que me parece. A Rockstar, ela lança um GTA por geração, sabe? É isso aí mesmo. Um Red Dead por geração. É isso aí mesmo. Eles talvez estejam pensando já no hype que pode diminuir, sacou? E aí talvez seja mais necessário lançar 2 GTAs por geração. Isso não te parece como as empresas querendo vender 2 jogos? Ou 3, na real? Talvez. É o que eu vejo, por exemplo, em Final Fantasy VII Remake. Pois é. Porque ele não vai chegar... Ah, não, você que tem o DLC aqui, você vai pagar menos. Talvez na Steam, depois de 1 mês ou 2, você tenha isso. Mas lançamento é preço cheio, cara. Tem toda a cara de ser preço cheio. Aí pra você ter, entre aspas, o jogo completo, você ao invés de pagar 250, 300, você vai pagar 600, 800 pau, saca? É mais ou menos por aí. Você vai ter como dizem no próprio Final Fantasy VII Remake, a experiência de um jogo completo dentro de um episódio. Isso. Aí, caraca... Só que acaba em cliffhanger. Então, o GTA 4, ele tinha mais foco na história. Ele era um pouco mais linear. Sim. E aí, naquele formato, daria pra fazer com DLCs. O atual, realmente, fica muito mais difícil você fazer. Exato. E aí, tipo, atores morrem, né? Aí vamos dizer assim, mas aí os caras vão gravar o jogo inteiro de uma vez só e vão produzindo ao longo do tempo. Fica ainda mais com cara de que a empresa tá só querendo vender 2 jogos. É isso. Que é o que acontece nos jogos episódicos. Aí vem os pontos que eu trouxe aqui pra gente discutir, né? Um é o motivo. Por que esses jogos têm demorado tanto pra ficarem prontos? Que, assim, o principal deles é, quanto mais tecnologia você tem à sua disposição, mais você pode criar dentro dela. Teoricamente. Inclusive, o saco do cavalo murchando é uma dessas. Você pode ter um algoritmo para fazer isso. A gente tem, mais uma vez, o exemplo. O Cyberpunk 2077 é um ótimo exemplo para essa pauta, porque ele se encaixa em vários fatores ali que a gente está trazendo. Sim. Por que ele demora? Um dos motivos dele demorar tanto, além de ser lindo, ele tem muito tipo de escolha no jogo. Segundo disseram, você pode terminar o jogo sem matar ninguém, por exemplo. A sensação que eu tenho quando eu jogo um jogo desses é como tinha naqueles livros que, se você quer abrir a porta, vá para a página 37. É a mesma sensação que eu tenho. Eu posso fazer o meu gameplay da minha maneira. Isso. Assim, tem gameplayzinho ali e tal, né, de apertar o botão e tal, mas eu prefiro uma coisa mais próxima do que eles talvez tragam com o Cyberpunk. Esse é um dos motivos de demorar tanto, né? Porque eles se aproximam muito de uma produção de cinema /série. Exato. É tipo, igualzinha.
E aí você tem, além de toda a produção de desenvolvimento do jogo, né, do pessoal que tem que fazer modelagem, fazer captura e tudo mais, você tem a produção artística. Você tem que contratar atores, tem que contratar o Troy Baker, porque tem todos os jogos. O ator principal do Detroit Become Human, eles tinham que gravar 15 cenas diferentes para a mesma ação, para você ter essa quantidade grande de opções. É um dos motivos. Me parece, e aí eu tô falando como outsider, eu não sou desenvolvedor nem nada disso, mas me parece que ainda assim é um tempo excessivo de produção. E tem jogos que você cai numa situação, você tem um modelo para que o rosto do personagem fique do jeito que os caras idealizaram, isso. E o ator que não tem nada a ver com aquela cara, mas ele que vai fazer todos os movimentos. Isso. Inclusive, uma boa forma que eles encontraram no The Last of Us 2 é que algumas coisas bem chaves da Ellie são idênticas à da dubladora. Que eu esqueci o nome agora aqui, desculpa. Mas, tipo, a boca dela é igual, se mexe igual, tem o trejeito dela de boca igual. Isso dá mais humanidade e facilita um pouco mais na hora de você modelar, porque você não tem mais que, como modelador, você não tem muito que criar nada ali, você só pega a referência. Tem todo o resto, e é um puta trampo. Mas você traz mais próximo da atuação, né, de quem tá ali fazendo o personagem, e você simplifica um pouco. Como é que isso afeta a gente? Os jogos podem ficar muito demorados, e aí a gente demora demais para ter um GTA 6, por exemplo, ou eles param de fazer jogos demorados e fazem jogos menores, e aí a gente vai pagar 300 conto num GTA 6 que não tem tanto tempo de duração assim, eles botam lá um modo online só para dizer que tem. A gente simplesmente não vai ter mais o que jogar nesse sentido do AAA. Então, eu acho que se eles fizerem assim, olha, se comprou o episódio 1, você ganha de graça os próximos, eu acho ideal. Vai acontecer? Nem ferrando. Nem ferrando. O máximo que pode acontecer é você ter um preço promocional já antecipando os próximos DLCs ou o que seja. Né? Ao invés de você pagar 800 pau nos 3, você vai pagar, sei lá, 700 conto. Não sei. Só tô chutando aqui. Fazer aqueles passes de temporada, né? Que você compra o jogo, mas o passe ganha tudo. Passe de temporada tá vindo com força aí mesmo. É isso, cara. Eu acho que é isso. Então, pra Todos gente... os jogos da Ubisoft tem. Pra gente é isso. Fica uma bosta. Né? Pois é. E aí, eu adoro alguns AAAs, não são todos. Eu, por exemplo, de AAA que eu cheguei a jogar mesmo, que eu me lembre, foi só o The Witcher, né? 3. É recente, né? E Skyrim. Porque, ó, eu não joguei Dragon Age, não joguei nada disso, assim, que, tipo, o Assassin's Creed não gosto de nenhum. Watch Dogs eu não joguei nenhum. Então, assim, pra mim, Rafael, na real, influencia pouco, porque eu posso gastar aí, 300 conto a cada 6 anos. Não é o fim do mundo, Porque é mais ou menos um específico. Isso, porque é mais ou menos esse o período de tempo que você tem entre Skyrim e The Witcher, E de The Witcher pra cá, tipo, o quê? 4 anos? 13, 14? São 7 anos. Então, assim, é ok. Mas pra galera que consome direto, eu acho muito zoado. Muito zoado mesmo. Porque você vai ser obrigado a comprar o passe, senão você vai pagar uma fortuna em 2, 3, 4, 5 episódios do jogo que eles vão empurrando aí, né? Fora DLC mesmo, né? Porque, assim, vai ser episódio 1, 2 e 3. E o DLC pro episódio 2 que coloca não sei mais o que. Vai vir. Espera, vai vir. Você citou aí o Assassin's Creed, que antes era anual, né? Ele deixou de ser anual. Porque vinha mais de socorro. Passaram a lançar as DLCs. É isso. O Assassin's Creed Origins e o Odyssey, eles são muito parecidos. Sim. É claro, em mecânica e tal, apesar de ser ambientação completamente diferente, história diferente e tal, eles aproveitaram muito um do outro, mas eles foram ganhando tempo de duração através da DLC, né? Que foi a escolha da Ubisoft, ela foi por esse lado. Você diminui o tempo de produção, Sim. Aproveitando alguns assets,
colocando DLCs e ao mesmo tempo consegue fazer um AAA que não demore 4, 5, 6 anos. Mas isso pra gente tem um custo. Pois é. Pra você ter um jogo completo, ele vai custar mais de R$300. Pois é. Diferente, por exemplo, quando você compra um God of War, que saiu praticamente no lançamento do PlayStation 4. O jogo tá completaço, é maravilhoso e acabou ali, né? Então tem essas diferenças. Você consegue pensar aí numa solução, tipo, não, a gente pode subsidiar serviços, contratar estúdios menores para fazer determinadas coisas. Ou a gente pode contratar mais pessoal, ou a gente diminui o tempo do gameplay. Se todo mundo diminuir, vai chegar no padrão, as pessoas vão parar de exigir 100, 200 horas, porque vão se acostumar com 30, 50. Ok. Será que existe um meio termo? Quando você diminui muito o tempo dos jogos e mantém o preço, porque é o que vai acontecer, você está literalmente comprando menos tempo de diversão. Na real é isso. Sim. Né? E a gente já falou aqui várias vezes que principalmente o americano faz muito essa conta, né? De quantas horas de diversão ele vai ter com X dólares de qualquer coisa. Cinema, viagem à Disney, série, o que seja, né? Não é diferente para jogo. Então fica me parecendo um pouco o que eles fazem com barra de chocolate, saca? A cada um tiram 10 graminhas ali e o preço fica o mesmo. Ele te fala que ele tá tirando 10 gramas. Ele fala que ali tem, ao invés de 500 gramas, tem 450. E aí vai passar a ter 350 e por aí vai e o preço não muda. As pessoas simplesmente levam isso em consideração para jogo no primeiro momento. Depois elas esquecem e vão ter aí mais, sei lá, 10 horas de jogo por 300 pau. Tem jogos e jogos. Alguns eles te dão uma experiência sensacional, absurda, em 5, 6 horas, enquanto outros levam 200. Isso. Né? Assim, o que é justo, né? Cada jogo é um jogo, né? Cada um é de um jeito. Isso. Agora, quando você pega uma franquia tipo GTA e te tiram 60 horas de jogo, eu acho que fica um troço meio capado. Sim, se você for tirar essas horas de jogo e for cobrar de acordo, ok, mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Pois é. Até porque os caras não vão lançar um GTA por 150 prata. Não vão. Menos, porque se o cara tá me tirando mais da metade do tempo de jogo, ele teria que me cobrar menos da metade do preço. E não vai acontecer. Mas é o tipo de jogo, se o cara quiser cobrar 400, eles vão pagar. Vão então, pagar pra ver. O que eu veria de solução é isso. Você tentar chegar no cobrar meio termo. proporcionalmente. Isso, não vai acontecer. Outra opção também seria, para diminuir o tempo de produção, você aumentar o pessoal, né, o material humano. O que eu também acho que não vai acontecer, porque isso aumentaria o custo de produção do jogo. E aí, das duas, uma. Ou o jogo ficaria ainda mais caro do que já tá, e não vai rolar porque já tá tendo todo esse problema com tabelamento de preço e tal. Ou os jogos ficariam eles subempregando estúdios menores, saca? Que é merda igual. Então... porque existem empresas que eles fazem isso, né? Por exemplo, eu vou lançar o Horizon Zero Dawn agora saindo para PC. Só que não vai ser feito todo pela Guerrilla. Ele vai ser feito com outra empresa junto, para fazer o porte. Calcule e aí, tá recebendo. Aí eu vou fazer, agora eu vou fazer pro Nintendo Switch. Então vou contratar uma empresa que já está acostumada a produzir jogos para Nintendo Switch, para ela fazer esse porte pro Nintendo Switch. Aí eu vou lançar para geladeira. Vou ligar lá para quem faz geladeira e vou fazer o porte. Eles já fazem assim. Agora, seria o caso deles já começarem a fazer, vou contratar uma empresa que fez o jogo tal, porque a modelagem deles ficou muito boa. Isso, não. Então vai fazer só modelagem. Esse vai virar o padrão, né? Tipo, toma ali terceirização dessa produção, o que não seria uma coisa ruim, mas para não mexer no preço da produção, eles teriam que pagar baixo. Aí vai começar aquela leva de desenvolvedores que não vão ganhar o suficiente por quanto trabalham, que é uma tendência de mercado, inclusive. Uma bosta. Então, eu acho que o melhor mundo, nesse caso, seria você quase mantendo o mesmo custo de produção, seria você diminuir o tempo do jogo mesmo,
né? E dá tempo para os desenvolvedores fazerem o jogo daquele tamanho. E os próximos DLCs virem com preço bem reduzido. Pode ser que a gente veja isso acontecendo uma vez ou outra, mas eu acredito que padrão de lançamento, preço cheio em tudo. Tem algumas coisas que podem ser retiradas do jogo, que são alguns aspectos mínimos, e, sei lá, o cara demorou muito tempo para chegar naquela situação, e é uma coisa que nem todo mundo vai perceber, por exemplo. Mas é tipo mudança climática em determinado jogo. Você pode botar um clima fixo. Você vai para determinado local, em determinada parte do jogo, pronto, vai ser aquele clima, pronto, acabou. Pode ser que, sacou? Pode ser que funcione. Então, algumas coisinhas assim, de repente dá para o cara fazer e ainda assim trazer a experiência que ele pretende. Tá? A questão é justamente, você vai e joga aquela tecnologia, ó, agora os consoles eles conseguem mais de 10 teraflops nos gráficos. Porra, então vou modelar isso daqui, vou botar os caras com espinha, vou botar o cara com mais sarda, vou animar o cabelo. É o que eu quero. Fica maneiríssimo. Só que aí, se tá fora da cinemática, você nem percebe. O que eu vejo é, cada vez vão ter menos jogos AAA em quantidade, vai ter mais indie. Não, indie é a solução já há alguns anos. Indie indie tá só crescendo. O Switch, ele começou praticamente só com indie, tirando os jogos da Nintendo. E dane-se o resto. Então, eu acho que a solução vai ser mais ou menos assim. E os próprios jogos, como os próprios produtores, tipo a Ubisoft, que lançou Rayman Legends, Rayman Origins, que são jogos em estilo indie, né? Pois é. Mas são jogões, Child of Light. Pode crer. Eu acho que isso seria uma solução muito boa, né? Enquanto a gente espera. O AAA não acaba. O que vai acabar são os preços de R$250 pelo AAA, que vão ser maiores. Essas foram nossas considerações a respeito desse fim, né, dos longos tempos de produção. Vamos ver se também se vai ser isso mesmo também, né? Daqui a pouco eles vão ver que a CD Projekt Red fez uma grana lá com Cyberpunk. Não, vamos lançar um GTA para a próxima geração, no final da geração também. 46 anos de produção. Você não se esqueça de deixar uma curtida, se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo pra galera. A gente vai ficando por aqui. Uma boa sorte. Valeu.